Murilo Huff resolveu se pronunciar mais uma vez sobre tudo que está acontecendo entre ele e a mãe de Marília Mendonça, a Dona Ruth. Para te dar um belo resumo, antes de você entender o que o Murilo Huff falou dessa vez e que de certa forma vai te chocar muito, é necessário a gente explicar. O Murilo Huff vazou uma notícia de que ele estaria pedindo na justiça o direito de guarda unilateral do seu filho Léo, o filho que ele tem com a Marília Mendonça. Acontece que desde que Marília Mendonça faleceu, o Léo ele vem morando com a avó, a Dona Ruth. Com essa notícia vazada, o pessoal ficou obviamente chocado, porque nunca imaginou que o Murilo Huff poderia fazer isso. Ou, na verdade, teve o pessoal que ficou imaginando por que será que ele está fazendo isso, caso isso se confirme. Acontece que o Murilo Huff confirmou num desabafo nas redes sociais anteriormente, antes desse que você vai ficar sabendo, ele acabou explicando toda a situação e no meio do desabafo dele, ele disse duas coisas, que tinha provas e fatos para a grande verdade aí que ele queria que as pessoas soubessem. Ainda não podem saberem as pessoas sobre o que de fato são essas provas que ele tem, mas está em segredo de justiça e ele diz que em algum momento a população vai ficar sabendo. Acontece que logo depois a Dona Ruth também se pronunciou nas redes sociais, como eu já publiquei aqui, falando desse assunto, acabou aí de certa forma expondo o Murilo Huff, segundo a visão dela, de como ele tem as atitudes de pai, quais as obrigações ele cumpre ou não com o filho, e também acabou dando aí uma certa indireta sobre a forma como ela vê que deve ser a educação do Léo. Acontece que depois do que foi dito, o Murilo Huff agora se pronunciou mais uma vez. Só que com o que ele falou, muita gente está começando a ficar do lado do Murilo, porque para as pessoas o Murilo de fato agora apresentou provas que mostram que ele não é o mentiroso nessa história toda, que ele estaria falando a verdade nessa polêmica, nessa confusão que ele está vivendo com a mãe de Marília Mendonça. Ele publicou o seguinte, como você provavelmente está vendo na tela. São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa. Mas se eu me calar, a mentira vira verdade. Então vamos lá. Escola, R$ 2.600 por mês. Plano de saúde, R$ 1.200 por mês. Babá enfermeira, R$ 5.000 por mês. Tratamento para diabetes, uma média de R$ 4.000 por mês. Mais consultas médicas em casa, mais aula de bateria em casa, mais de R$ 15.000 por mês apenas com custos fixos, básicos, pagos por mim. A gente ainda vai continuar porque ele ainda falou mais que isso, só que você já percebeu que o próprio Murilo Huff já apresentou, segundo ele, pelo menos nesse desabafo aí no que ele escreveu, que ele realmente paga as coisas do filho Léo, o filho dele com Marília Mendonça. Isso porque no desabafo que a Dona Ruth havia feito, meio que ficou implícito ali, se você for ler o que ela escreveu, que o Murilo Huff não estava assim sendo tão pai dessa forma. Ele não estava cumprindo com todos os deveres. Nessa fala agora do Murilo Huff, dá para perceber que ele está falando que sim, ele cumpre os deveres dele como pai. Mas ele ainda continua falando e disse o seguinte: eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras ao meu respeito. Pois é, como você viu, o Murilo Huff ele está realmente de certa forma, engajado em mostrar que ele não é o mentiroso dessa história. Você já deve ter visto na tela ou está vendo nesse momento
também alguns prints que ele fez mostrando aí os pagamentos. Ele mostra que ele pagou um ano de escola adiantado, mostra o dinheiro que ele gastou com a psicóloga, imposto de renda, dentre outras coisas. Vai passar o passou na tela e você percebeu aí que ele realmente está disposto a mostrar de que ele não é essa pessoa que estão acusando ele de ser. Acontece que a internet está dividida. Nesse momento, o pessoal está pendendo mais para o lado do Murilo Huff, porque depois dessas provas que ele apresentou, que estão também, né, correndo aí em segredo de justiça e tudo mais, o pessoal acha agora que o Murilo Huff está falando a verdade e que ele, como pai, tem o direito, sim, de criar o filho, como a própria lei, se eu não me engano, diz, como ele quer também, como pai, ter o filho dele por perto. Acontece que algumas pessoas acham que é uma tremenda injustiça e chega até a ser desumano tirar o Léo, o filho dele aí com Marília, da avó, que é a mãe de Marília Mendonça, a dona Ruth, que está criando o Léo desde que a mãe do Léo, a Marília, infelizmente faleceu. Isso acaba dividindo a internet porque, de certa forma, é uma discussão, além de pragmática, além de extremamente burocrática, como a gente vai ver daqui para frente, é uma decisão e é uma confusão extremamente sentimental também. Pega com a emoção das pessoas. De lado a gente tem uma avó que sempre amou o neto e que está querendo continuar com ele. Do outro lado, a gente tem aí o Murilo Huff, pai do Léo, ex-companheiro de Marília Mendonça, mas pai do filho dos dois. E isso, obviamente, acaba deixando as pessoas meio confusas e sem saber de fato em quem elas acham que está falando a verdade. Acontece que agora, com essas provas e esses fatos expostos pelo Murilo Huff, parece que o pessoal tá começando a ficar mais do lado do Murilo, acha aí que tem alguma coisa que não está sendo revelada, que a gente não está entendendo, mas obviamente a gente sabe que quando uma confusão de pessoas tão famosas como é a mãe de Marília Mendonça e do Murilo Huff vem à tona, muita coisa ainda pode acontecer. Inclusive tem a gente achando que a dona Ruth ainda vai acabar expondo outras situações do porquê ela encararia como injusto ou desumano ela não ter mais a guarda do Léo para que ela possa criar. Isso, obviamente, pega a gente de surpresa. Aposto que você, como eu, sempre pensou aí que a relação do Murilo Huff com a família de Marília Mendonça sempre fosse muito boa. Eles nunca transpareceram, principalmente depois do falecimento da cantora, que eles se davam mal por algum motivo ou que havia algum atrito. Mas o próprio Murilo Huff já resolveu, no primeiro desabafo, dizer que essa confusão toda já estava se dando há alguns meses e que ele havia feito esse pedido, pelo que eu compreendi, há alguns meses. Quer dizer, isso não é recente. Sabendo agora de tudo que o Murilo Huff comentou sobre esse assunto, você acha que ele de fato merece ficar com o filho, que ele merece criar o filho, como muitas pessoas acham que ele merece como pai, ou você acha que mesmo com o que ele mostrou, é a dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, a avó do Léo, que deve continuar criando ele, já que criou ele até aqui?